boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade, então, a poderes da administração pública. Como sempre, eu vou recapitular um pouco da aula passada e a gente prossegue, tá certo? Na aula passada, o que foi que nós estudamos? Nós iniciamos os poderes da administração e falamos das características gerais destes poderes. E o que é importante a gente saber? Os poderes são instrumentos, são prerrogativas dadas à administração pública para que ela possa alcançar o interesse público. Então, eu necessito a administração para para ela consolidar a supremacia do interesse público, para ela alcançar o interesse coletivo, ela precisa de instrumentos. Não adianta a gente falar, você tem que buscar o interesse público, se eu no dia a dia, no cotidiano, no período em que ela está ali executando, administrando, ela não tem condições de estar fazendo isso e tem que estar batendo na porta dos poderes para pedir, por exemplo, a autorização para fazer uma apreensão de uma mercadoria de produto vencido. Ela precisa pedir autorização para sancionar os servidores que cometeram alguma irregularidade internamente. Então, ela tem esses poderes. Nós iniciamos o nosso estudo dos poderes falando das características. E, além de ser um poder, é considerado um dever-poder. Então, nós falamos que não é só um poder. Eu tenho o dever de agir. E isso decorre daquele princípio que vimos lá no começo do nosso curso, chamado princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, o poder que me é dado, não é para mim. Eu estou ali representando alguém. Eu estou ali representando a sociedade. Portanto, eu tenho que agir em nome desse interesse público e não posso abrir mão dele. A indisponibilidade traz como consequência a irrenunciabilidade dos poderes. Então, nós vimos, eu vou botar aqui, mas a gente já colocou na aula passada, uma das características é justamente a irrenunciabilidade. Eles são irrenunciáveis, como regra. Claro que quando a lei me autoriza, eu posso abrir mão daquele ato específico, mas não do exercício do poder. Além de serem irrenunciáveis, os poderes têm limites. Quais são os limites? Lembre do que eu falei, cada qual no seu quadrado. Cada um manda naquilo que a lei determinou que pudesse mandar. Então, cada um tem a sua competência. A lei vai fazer essa distribuição de competência. Então, se eu sou um fiscal do IBAMA, a minha competência está relacionada à questão do meio ambiente. Se eu sou um fiscal, se eu sou um agente de trânsito, a minha competência está relacionada à questão do trânsito. Então, cada um, por mais que tenham poderes, por mais que sejam autoridades, elas são autoridades naquilo que a lei lhe conferiu. Então, existem limites e o primeiro limite que é cobrado em prova é a questão da competência. Inclusive, se eu extrapolo, se eu excedo, se eu vou além daquilo que me foi estabelecido como competência, eu tenho o chamado excesso de poder. O que é excesso de poder? É quando o agente, iniciando aquele exercício do poder, extrapola. Extrapola, exorbita, vai além. Exorbitar é ir além. Vai além daquilo que a lei permitiu que ele o fizesse. Então, o excesso de poder é considerado um abuso de poder e cabe responsabilização. Cabe responsabilização e a possibilidade, inclusive, de anular um ato pautado aí com excesso de poder, esse ato é considerado ilegítimo. Nós falamos que, além do excesso de poder, eu não posso confundir excesso de poder com desvio de poder. Nós chegamos a ver isso, não foi isso na aula passada? A diferença do desvio de poder para o excesso é que no desvio eu sou competente para praticar o ato. Eu não extrapolo, eu não exorbito, eu não vou além. Eu faço exatamente como a lei determinou. Só que a minha intenção, o meu dolo, a minha vontade, não é o interesse público. Eu pratico aquele ato por questões pessoais, para perseguir, para prejudicar ou para privilegiar. Eu não penso no interesse público. Então, quando eu não atendo à finalidade do ato, que é e deve ser o interesse público, por mais que eu esteja cumprindo formalmente o que a lei estabeleceu, meu ato é legal formalmente, mas é um ato ilegítimo, porque viola princípios, dentre eles a impessoalidade.
Trouxemos aqui alguns exemplos de desvio de poder que já foram perguntados em prova. A velha carteirada. Né? Você, com a sua carteira, vai entrar no cinema de forma gratuita, utilizando da sua prerrogativa funcional para adentrar naquele local público de graça. Você e sua namorada, ou você e seu namorado. A prova já perguntou isso e a questão perguntava se isso era abuso de poder na forma excesso de poder. Não é excesso de poder, isso é abuso de poder na forma desvio de poder. Porque o policial ou algumas outras autoridades podem entrar em qualquer local porque a carteira dele dá acesso. Só que a carteira dele dá acesso com a finalidade dele exercer as prerrogativas funcionais. É para que ele possa exercer a sua função. Quando ele a utiliza para entrar de graça e não pagar, mas não para trabalhar, ele está desviando da finalidade daquele ato. O ato de ter acesso livre não é para dar a ele a gratuidade. O acesso livre é para dar a ele a possibilidade de atuar nas suas funções em qualquer local que tenha aí aglomerações ou em qualquer local público, por exemplo. Então, esse é um exemplo de desvio de poder ou desvio de finalidade. Quando eu exorbito, eu excedo excesso de poder. Quando eu faço nos limites da minha competência, mas a minha intenção, o meu dolo, não é o interesse público, chama-se desvio de poder ou desvio de finalidade. Além disso, outro limite que deve ser observado no exercício dos poderes da administração é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu preciso ser proporcional, eu preciso ser razoável. Eu não posso ir além das medidas necessárias para atingir a finalidade do ato. Então, eu tenho poderes, tudo bem, a lei me confere poderes, mas ao utilizá-los, eu tenho que ser razoável, eu tenho que ser proporcional, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não preciso ir além para, se a finalidade do meu ato não exige determinadas condutas, por que eu vou agir? Só porque eu tenho esse poder? Então, os poderes devem ser exercidos, pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, certo? E nós iniciamos, então, falando do poder hierárquico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu brinquei aqui com vocês. O que é o poder hierárquico? No poder hierárquico existe a relação de subordinação, de coordenação. No poder hierárquico, eu tenho o escalonamento de funções. Lembre-se, o poder hierárquico, ele é vertical. Eu tenho quem manda, eu tenho quem obedece. Eu tenho um escalonamento de funções e nesse escalonamento é necessário que nós lembremos o seguinte: o subordinado está obrigado a cumprir as ordens dos seus superiores. Claro que ordens que sejam legais, porque a ordem manifestamente ilegal, ela não deve ser cumprida sob pena de também o executor da ordem responder. Mas as ordens emanadas do superior hierárquico devem ser obedecidas pelo subordinado. Isso decorre do poder hierárquico. Além disso, quais são os verbos que a gente identificou aqui do poder hierárquico? No poder hierárquico eu tenho lá, as faculdades de fiscalizar, corrigir, delegar e avocar. Lembrando que delegar, transferir para outro, avocar, trazer para si. Eu só posso delegar parcialmente, porque senão eu estou renunciando ao meu poder e isso é irrenunciável. Eu posso só delegar parcialmente, temporariamente e existem limites. Quando a lei diz, por exemplo, que aquela matéria é matéria de competência exclusiva minha, eu não posso passar para outro. Mas existem situações, como por exemplo, o prefeito pode delegar ao seu secretário de educação que vá numa reunião em Brasília representando aquele município. Quem teria que ir seria o prefeito. Mas ele delega ao seu secretário, que lhe é subordinado, para lá atuar. Isso é um ato de delegação que decorre do poder hierárquico. Assim como eu posso delegar, eu posso avocar. Então, imaginemos que eu seja delegada e que eu esteja numa operação, uma investigação de combate ao tráfico de pessoas no carnaval, de tráfico de pessoas no carnaval. Aí, eu faço o quê? Olha o poder hierárquico. Eu tenho a minha equipe.
eu vou escalonar funções. Vou dizer, olha, você vai ficar na parte de monitoramento, você vai ficar na parte de interceptação telefônica, você vai se fantasiar no bloco e vai ficar atrás do trio, porque a gente está desconfiado que existem pessoas ali captando menores dizendo que é modelo, dizendo que é da agência, então você vai fazer isso. Eu vou, como chefe da equipe, vou dividir aqui e vou escalonar. Certo? Vou determinar que cada um de vocês participe dessa operação e eu, como a chefe, vou determinar dividindo essas funções. Só que aconteceu, essa daqui foi para trás do trio, mas estava curtindo muito mais o trio lá do que fazendo a operação. O que eu faço? Eu deleguei a ela uma função e eu tomo. Opa, volta para você, vai ficar lá agora na interceptação telefônica, porque atrás do trio não deu certo, tá? Então, eu vou avocar, eu vou delegar, eu vou avocar. Eu vou fazer essa distribuição, mas eu também posso fiscalizar, eu posso corrigir. Tudo isso é poder hierárquico, tá certo? Agora, não confundam o poder hierárquico com o poder disciplinar. Porque uma vez não cumprida as ordens do superior hierárquico, surge sim a possibilidade de aplicar sanção, de apenar. O que é aplicar sanção? O que é apenar? É quando há uma infração funcional. Isso decorre do poder disciplinar. Só que eu, mesmo sendo chefe dela, não posso aplicar a sanção de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu tenho que instaurar um processo administrativo disciplinar com ampla defesa e contraditório. Percebam que apenar, aplicar sanção, aplicar uma penalidade, se decorresse automaticamente do poder hierárquico, bastava que eu, como chefe, aplicasse a sanção. Eu não posso fazer isso. Então, poder disciplinar é o poder conferido à administração para que ela possa apenar, ela possa sancionar aqueles que estão sobre as suas regras, tá certo? Agora, claro que quem aplica a sanção, em regra, é a autoridade superior, mas é necessária a instauração de um processo disciplinar com ampla defesa e contraditório. Então, no poder hierárquico, eu fiscalizo, eu corrijo, eu delego, eu avoco. No poder disciplinar, eu aplico sanção. Qual o detalhe do poder disciplinar que vimos na aula passada e que é necessário a gente relembrar? O poder disciplinar é para a aplicação de penalidades aos agentes públicos. Esse era o entendimento. Agora, precisamos também ampliar, porque também há, apesar das divergências, parte da doutrina e as bancas examinadoras têm seguido esse entendimento, eu também posso considerar como exercício do poder disciplinar a aplicação de sanções a terceiros, aqueles que não são agentes públicos, a particulares, desde que tenham um vínculo. Então, aquela pessoa que é matriculada na UFAL, o estudante da UFAL não é subordinado à UFAL. Ele não é agente público, ele não é servidor público. Mas se ele comete algum ato de desordem, de vandalismo dentro da UFAL, ele vai responder. Ele pode sofrer, pode até ser expulso da faculdade, através de um processo disciplinar, fora as outras coisas. Mas eu falo administrativamente, é possível que a administração tome providências e ali aplique sanção. E ele não é agente público, mas entende parte da doutrina que mesmo não sendo agente público, mesmo sendo um particular, mesmo sendo um terceiro, o nome desse poder que autoriza a administração de aplicar sanção é chamado de poder disciplinar, porque tem um vínculo. Cuidado, porque o poder disciplinar tem vínculo. Eu tenho o poder de polícia, que daqui a pouquinho nós vamos ver, que é o ponto principal da nossa aula de hoje. O poder de polícia também tem a possibilidade de aplicação de sanção. O meu veículo está estacionado em local inadequado. Pode a administração, sem autorização do judiciário, aplicar uma multa? Pode. Isso é poder de polícia. Mas não tem um vínculo nenhum. É o veículo que passou ali com a velocidade acima do permitido. É a venda de um produto sem o prazo de validade adequado. É uma obra que não está respeitando as regras técnicas de construção.
E a administração pode multar o veículo, embargar a obra, apreender a mercadoria vencida. Tudo isso ela pode fazer. Então, isso é aplicar sanção. São sanções aplicáveis àqueles que descumprem determinadas normas. Mas estas sanções não decorrem do poder de polícia, ou poder disciplinar, perdão, e sim do poder de polícia. Tati, como é que eu vou diferenciar isso na prova? Na prova, quando falar poder disciplinar em relação a particular e a terceiro, necessariamente eu estou diante a questão tem que me trazer a expressão que tem vínculo. Tem que ter a informação de que há um vínculo. No poder de polícia, não existe vínculo, certo? Então, fiquem atentos a essas informações. Falamos, por fim, do poder regulamentar, e o poder regulamentar significa a possibilidade que a administração pública tem dela mesma, tá, expedir atos normativos para fiel execução à lei. Qual o cuidado com essa expressão? Para fiel execução à lei. No exercício do poder regulamentar, eu não posso inovar, eu não posso trazer algo de novo ou contrariar a lei. Eu apenas devo trazer a regulamentação do que a lei trouxe. Eu apenas tenho que adaptar o que está na lei à minha realidade. Então, o poder regulamentar não pode alterar o que está na lei, contrariar o que está na lei, ou mesmo trazer algo que a lei não me autorizou a fazer. Então, isso é poder regulamentar. Qual o cuidado? O poder regulamentar, eu tenho que lembrar daquela pirâmidezinha que a gente falou no primeiro dia de aula. A Constituição Federal está no ápice, existem as leis e existem os atos normativos. Os atos decorrem da lei, a lei decorre da Constituição. Exemplo, o edital. Um edital do concurso público é uma regulamentação de um certame, de um concurso público. Mas esse edital não pode contrariar o que está na lei, que não pode contrariar o que está na Constituição. Os decretos e regulamentos, no nosso ordenamento jurídico, eles são chamados de decretos executivos. O que significa dizer isso? Eles precisam executar a lei. Em regra, não existe no nosso país o chamado decreto autônomo. Mas nós temos uma exceção. Lá na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6, está dizendo que o presidente, e aí só ele, que o presidente poderá extinguir cargos públicos quando vagos. Ele pode fazer isso mediante decreto. O presidente, numa decisão monocrática, num ato monocrático que é o decreto, não precisa mandar um projeto de lei para a Câmara de Deputados para ser aprovado na Câmara e no Senado. Ele mesmo pode extinguir, então eu posso falar o seguinte, vamos tirar as cadeiras que estão vazias aqui dentro dessa sala. Os cargos vagos serão extintos através de decreto, sem precisar de uma lei antes. Criar cargos só por lei. Mas extinguir cargos, quando vagos, pode ser feito pelo presidente da República através de decreto. Esse decreto é chamado de decreto autônomo. Por que eu chamo de decreto autônomo? Porque eu não tive uma lei antes. Diretamente eu posso fazer isso. Os atos tem que ter uma lei antes. Tem a Constituição, a lei e os atos. Então, os atos sempre têm uma lei antes autorizando. Esse não. A Constituição diz, olha, nem precisa de lei. Você mesmo já pode fazer isso. O presidente. E a segunda situação é que o presidente também poderá reorganizar a administração pública federal. Cuidado que eu já vi pegadinha em prova por conta disso. O que é reorganizar a administração pública federal? Ah, existia um ministério tal. Eu quero que esse ministério tal agora faça parte de outro. A CGU agora vai fazer parte do Ministério da Transparência. O Ministério do Turismo, que existia antes, agora vai fazer parte do Ministério de Cultura e Lazer, sei lá. Estou inventando aqui agora. Eu faço uma arrumação na casa. Se não tiver aumento de despesa, não vou precisar de lei. Eu mesma, presidente, poderei fazer isso. Essas duas situações, que não precisam de lei anteriormente, são chamados de decretos autônomos. É uma exceção, tá? É uma exceção. A gente chegamos a ver até aí, não foi isso? Eu acho que esse foi o ponto que nós paramos. A outra observação que eu queria fazer com vocês é: poder regulamentar pode aparecer na sua prova como poder normativo.
Entendia-se antes, e alguns autores ainda assim entendem, que a expressão poder regulamentar é do chefe do executivo. E a expressão poder normativo é quando a lei autoriza que determinadas autoridades venham a expedir aí decretos, portarias, como acontece, por exemplo, se você for na UFAL. Dentro da UFAL, você tem lá regulamentações internas, através de instrução normativa. Tipo, o departamento tem lá, considerando, não sei o que, resolve. Né? Hoje, em razão da festa do carnaval, o expediente acabará às 14 horas. Isso é poder regulamentar. E tem que ser o prefeito, tem que ser o presidente? Não. Outras autoridades, se a lei deu a elas essa atribuição, poderão expedir atos normativos. Por isso que chamam de poder normativo, tá? Então, poder normativo pode aparecer como sinônimo de poder regulamentar. Eles acabam considerando como sinônimos. Aqueles que não acham que é sinônimo, eles consideram poder regulamentar inerente ao chefe do executivo e poder normativo das outras autoridades que a lei assim atribuiu competência para a expedição de atos normativos, certo? Então, nós fechamos aí o que há de principal de poder regulamentar. E vamos entrar agora num dos principais pontos do tema poderes da administração, e eu digo que um dos principais pontos para a carreira policial. Esse tema é um tema bastante recorrente para a carreira policial, que é o chamado poder de polícia. O poder de polícia que não se confunde com o poder da polícia. E é o que nós vamos passar a ver a partir de agora, tá? Vamos, então, estudar o chamado poder de polícia. O seu significado, suas características, seus atributos e tudo mais que se refere aí ao chamado poder de polícia, que é um dos principais temas aí para a carreira policial. Primeira coisa é justamente saber a diferença entre poder de polícia e poder da polícia. Não é a mesma coisa. E na prova, eu preciso ficar atento às assertivas que assim o trazem, porque você acaba confundindo, tá? Qual a diferença do poder de polícia para o poder da polícia? Vou até colocar aqui. O poder de polícia é objeto de estudo do direito administrativo, certo? O poder de polícia é objeto de estudo do direito administrativo. E ele é o poder conferido à administração, onde a administração poderá limitar, poderá frenar, poderá restringir interesses individuais em nome da coletividade. O poder de polícia, na sua prova, você vai ter que identificar na assertiva essas expressões. No exercício do poder de polícia, é autorizado que a administração limite, restrinja, frear, trazer condições, condicionar interesses, direitos individuais, até mesmo fundamentais. Por exemplo, eu tenho um terreno, vamos imaginar que eu comprei um terreno na orla de Maceió. Ah, eu quero construir um prédio lá Dubai, ou lá Balneário Camboriú. Tem prédio lá de 60 andares, negócio impressionante. Aí eu quero construir. Posso? Não. Porque existe, o terreno é meu, o dinheiro é meu, só que eu não posso fazer o que eu quero da maneira como eu quero. Nós estamos vivendo em sociedade. E não sou somente eu que moro ali. Por exemplo, eu quero que determinado bairro histórico, tá? Que existe uma limitação nos andares, mas eu quero que o meu andar, que já que eu vou ter apartamento ali, eu quero que seja bem maior. O que aconteceria se isso ocorresse? Eu vou, então, ligo para determinada pessoa que é responsável por isso, determinado setor, e digo, olha, facilita aí para a gente, porque eu quero lá, bem no alto, sombreando um dos cartões postais mais visitados, por exemplo, da Bahia, do Porto da Barra. Eu estou falando do que aconteceu com o Gedel Vieira Lima. Era uma construção e ele queria justamente construir acima do que é permitido para aquela região. Ele pode? Não. Eu tenho um carro. Vamos imaginar que eu tenho uma Ferrari, E eu com a minha Ferrari, que adianta você ter uma Ferrari se você não pode ouvir o ronco dos motores da Ferrari? O que adianta você ter uma Ferrari se você não coloca 200 km por hora
né, 220, aí eu chego na Fernandes Lima e quero colocar 220 km por hora. Posso? Não. Ah, mas eu não atingi ninguém. Mas eu não posso fazer isso. Existem regras, existem limites. Se eu fizer isso, a câmera vai pegar. Eu não estou falando de dirigir embriagado, não, que já é crime. Uma coisa é o crime, dirigir embriagado. Outra coisa é a infração administrativa de estar em alta velocidade num determinado local. Por que isso? O meu direito de ir e vir não pode tornar perigo, não pode trazer perigo a outras pessoas. O interesse individual tem que ser relativizado em nome de uma coletividade, em nome do interesse público. Eu quero, no final de semana, no domingo, passar pela Ponta Verde. Quando eu chego lá, tem uma plaquinha da SMTT dizendo que eu não posso passar ali porque está fechado. Porque a banda da Polícia Militar, que inclusive é massa, né, tá lá tocando e eu tô lá dançando um forrozinho com a banda da Polícia Militar. Ah, mas aqui é rua, bem público. Eu tenho o direito de ir e vir, estão violando o meu direito de ir e vir constitucionalmente, né, protegido, vou impetrar um habeas corpus? Não, meu amigo, por quê? Porque o seu direito individual de passar ali está relativizado porque o município entendeu que deve ser ampliado os espaços públicos de convivência e aos domingos resolveu-se que naquele local deveria ficar fechado. Perceba que tudo que eu estou falando aqui é poder de polícia. São limitações ao meu direito à propriedade, o meu direito de ir e vir. Eu posso ter um restaurante? Posso, mas eu tenho que seguir as regras de vigilância sanitária. Eu não posso ter ali desrespeito, porque vai atingir as pessoas. Se o meu restaurante tiver comida estragada, isso vai trazer problema, inclusive, para o hospital público. Percebam que as atividades, os bens e os direitos poderão ser relativizados em nome da coletividade e do interesse público. Então, o meu bem, a minha propriedade, o terreno, não posso construir do jeito que eu quero, o meu direito de ir e vir, e a minha atividade, o restaurante. Os bens, os direitos e as atividades poderão sofrer restrições, condições, limitações no exercício do poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele atua dessa forma. Ele atua para trazer a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Não. Qual é o ponto que a gente precisa ficar atento? Aqui é do direito administrativo. É a administração quem conduz. Já o poder da polícia, eu estou na área criminal. Aqui, eu vou recair, eu vou atuar sobre bens, como eu já afirmei, atividades e direitos. Aqui, eu vou recair sobre pessoas que cometeram fatos que são considerados uma infração penal. Qual é o problema aqui das pessoas confundirem? Existem situações onde uma mesma conduta pode ser considerada infração administrativa e infração penal. No trânsito mesmo nós temos isso. O fato de eu estar dirigindo embriagado atualmente é crime. Mas há um tempo atrás não era. Era apenas infração de trânsito. Mas eu estou embriagada ali naquela situação, tomei bebida alcoólica e estou com a carteira ali, aliás, falando na lei seca, uma blitz lei seca. Você tem ali o agente de trânsito da SMTT, você tem a polícia militar. E quando houver uma situação de flagrante de uma pessoa que está dirigindo embriagada, ela será conduzida até a autoridade competente para responder o processo penal. Isso é poder da polícia. Mas o agente de trânsito da SMTT já poderá também exercer o poder de polícia, porque eu também tenho uma infração administrativa. Será aplicada uma multa. Além do processo penal, eu também tenho a infração administrativa. Existem fatos que há uma atuação tanto do poder de polícia quanto do poder da polícia. Só que o poder de polícia é o direito administrativo, não é a pessoa. São os bens, a atividade e os direitos.
É o meu veículo que não vai poder continuar a ser conduzido por mim que estou embriagado? É a minha atividade ou a minha obra que vai ficar embargada? É o meu direito de ir e vir que vai ficar limitado? E outra coisa, quando se fala em poder de polícia, ele pode atuar tanto preventivamente, tem uma atuação preventiva, como repressiva. No poder da polícia, essencialmente é repressiva. Não que eu não tenha também o aspecto preventivo. Porque quando se fala em aplicação de uma pena através de uma condenação penal, também se espera que isso venha evitar, que a impunidade venha trazer o aspecto das pessoas não cometerem mais crime. Mas, essencialmente, aqui a atuação ela é repressiva. Sabe por quê? A Polícia Civil só vai atuar depois que houver o fato supostamente considerado infração penal. Ela só vai atuar através de uma denúncia de um crime. Ela faz o trabalho investigativo de fatos que já ocorreram. Aqui não. Eu vou fiscalizar independentemente de ter ou não ter uma denúncia. Faz parte, é do cotidiano da atuação daqueles que são chamados, né, policiais administrativos, da polícia administrativa, essa atuação preventiva, de orientação, educacional. A questão do trânsito mesmo, isso é muito comum. A fiscalização no trânsito não é só para multar, não é para poder perseguir. Esqueçam isso. Esqueçam a prática também, né? Que a gente sabe que muitas vezes é mais para isso. Mas, enfim, a atuação do trânsito é ali também educativa. É para trazer ali uma situação de prevenção, para se evitar que problemas aconteçam, que a sociedade sofra com as consequências de determinados atos, onde determinadas atividades, bens e direitos estão sendo utilizados só em nome individual, pensando no indivíduo, individualmente considerado, e não no todo, e não na coletividade. Por isso que aqui é preventiva e repressiva, e a polícia aqui ela é repressiva. Vou dar um exemplo bem emblemático, tá? Carnaval de Salvador. A polícia militar, pela ostensividade da farda, ela está ali num trabalho preventivo. E num trabalho focado na administração. Evitando-se ali, então, quando se vê a polícia, né, você tem aquele trabalho realmente de que as coisas vão andar para a manutenção da ordem pública. Para manter a ordem pública. E aí vem Belmax lá, né? Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, e aí, ó, o negócio pegou atrás do trio. Na hora que a briga começa, opa, agora eu já tenho uma infração penal, lesões corporais múltiplas, né? Para não se falar em outras lesões. Naquele momento, opa, agora eu vou pegar aquelas pessoas e vou conduzi-las até a autoridade competente, no caso, o delegado de polícia, para a condução aí desse fato que está tipificado como infração penal. Mas a polícia militar tem atuações apoiando a polícia administrativa, assim como tem a atuação apoiando a polícia judiciária. Ela vai trabalhar aí nas duas frentes, seja antes, seja depois, seja em infrações administrativas, sejam em infrações penais. Mas tem que ficar bem claro na minha cabeça que a atuação do poder de polícia é conferido a autoridades administrativas. Não existe uma corporação específica para esse trabalho, como existe aqui, porque aqui eu tenho a Polícia Civil, eu tenho a Polícia Federal, que tem o trabalho para isso. Aqui eu tenho, dentro do IBAMA, dentro da Secretaria de Trabalho, dentro da Secretaria de Serviços Públicos, cada uma, a gente fala assim, que ela está difusamente, o que é difuso? Espalhado na administração. Em diversos setores, eu vou ter fiscal da vigilância sanitária, fiscal do trabalho, fiscal de obras. Então, a atuação ela é ampla e não se concentra em uma única instituição, como aqui. Aqui eu tenho o fiscal da Receita Federal. O fiscal da Receita Federal, ele não é polícia. Agora, eu tenho a força-tarefa na Polícia Federal,
aonde eu tenho a atuação de policiais federais e de fiscais atuando junto. Por quê? Porque existem condutas que estão ali relacionadas à questão fiscalizatória, à questão tributária, que envolve tanto crimes quanto infrações administrativas. As forças-tarefas, elas têm a atuação da polícia administrativa e da polícia judiciária. Certo? Porque existe essa situação, por isso confundem vocês. Mas a gente tem que saber separar na prova. A atuação do poder de polícia está difusa na administração, não concentra-se em uma corporação. Ela está ali para atuar não só de forma repressiva, mas também preventiva. Ali eu não estou, o foco não são pessoas, mas sim os bens, as atividades e os direitos exercidos por essas pessoas. Mas não é a pessoa. Eu estou investigando o bem, a falta de recolhimento do imposto daquela atividade, a venda de determinada mercadoria, a construção de determinada obra, a velocidade de determinado veículo. Não importa qual foi o veículo. O importante é que tenha a placa lá, tanto que é a placa que vai. Aí depois eu tenho, claro, saber quem é o proprietário, mas é o veículo. Se não foi você que estava dirigindo, você pode apontar quem estava dirigindo. Tanto que para mim não importa a pessoa. Não importa o bem. O bem ali ultrapassou a velocidade permitida. Foi tirada a foto. Então, é o bem, a atividade, o direito. Já aqui, são as pessoas que cometeram fatos considerados infrações penais. Crime ou contravenção. Certo? Então, essas são as principais diferenças aí do poder de polícia, da expressão poder da polícia, que não se confundem. Claro que, como eu disse, muitas vezes estão muito próximas ou até mesmo atuando conjuntamente. Ok? Agora, o que a gente precisa ainda aprender de poder de polícia, tá? Essas são as informações principais. A gente não dá para aprofundar tudo, mas essas informações são suficientes para vocês aí responderem as principais questões.